Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom, hoje chegamos ao último estudo da lição, a lição de quinta-feira, que fala altruísmo sistemático. E aí a gente tem que entender primeiro o que é altruísmo. Altruísmo, não é isso? Altruísmo é dedicar-se ao outro, né? O termo altruísmo, ele foi criado por Auguste Comte, para designar atitude solidária, que é muito parecido com o amor ao próximo que nós cristãos pregamos. Então, altruísmo é dedicar-se ao outro, né? É ser solidário. E aí, sistemático. Lembra que eu falei com vocês? Fica aí, tarefa de casa, descobrir o que é sistemático. Então, sistemático é algo que segue uma constância, contínuo, persistente. Então, altruísmo sistemático, a gente poderia dizer que é ajudar ao outro, né? Ajudar o semelhante de maneira constante, de maneira contínua, de maneira persistente. E a gente pode colocar aí sistemático também organizado, certo? Então, nós hoje vamos estudar um pouquinho sobre isso, sobre ajudar o outro de maneira organizada, constante, contínua, persistente. Amém? A pergunta diz aqui: o que devemos entender sobre o funcionamento e o sistema financeiro da causa de Deus nessa terra? Bom, o funcionamento da causa de Deus nessa terra, ela tem que ser sistemática, né? Ela tem que ser constante, contínua, persistente, né? E altruísta, porque nós ajudamos a causa de Deus numa maneira de ajudar ao próximo e a causa de Deus. Porque todo o valor que entra para a casa de Deus, ela é usada para a causa do Senhor crescer, né, ser levada a todos os lugares e para ajudar também o semelhante. Então, diz aqui 1 Coríntios 14:33, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas do santo. Deus deseja que a sua obra progrida com exatidão e excelência, de modo que possa aprová-la com seu selo. Com seu selo. Cristão deve se unir a cristão, igreja com igreja. Amém? Então, sistemático, né? Devemos ser constantes. Devemos estar unidos, cristão com cristão, igreja com igreja. E assim nós vamos conseguir fazer um trabalho para Deus que seja um trabalho altruísta. O que devemos aprender, está na pergunta B, o que devemos aprender da forma com que o fiel povo de Deus exemplifica a abnegação? Está lá no livro de Hebreus 11, do 8 ao 10, verso 24, 26, 37, 40. Diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque esperava uma cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho do faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. O que devemos aprender da forma como o fiel povo de Deus exemplifica a abnegação é a obediência, né? A obediência e a fé na promessa. Abraão foi chamado e ele obedeceu ao chamado. Saiu da parentela dele e foi para um lugar que ele nem sabia onde seria, né? E ele habitou em um lugar que ele não conhecia, tanto ele como Isaque como Jacó, né? Pela fé, Moisés também preferiu não ter as honras do Egito, mas honrar as promessas sobre o povo de Deus. E como disse aqui no texto, pela fé, os servos de Deus foram maltratados, andaram vestidos de pele, foram desamparados, aflitos, né? Tudo isso para que nós hoje também aprendemos
essa lição, né? Nós precisamos aprender, ouvir e atender o chamado, sermos obedientes à palavra de Deus. E entender que pela fé e obediência, pela abnegação, nós também colaboramos com todas as coisas que fala na causa de Deus, que procura levar a causa de Deus a todos os lugares, né? E ajudar o nosso semelhante, que tem condições de ajudar o trabalho, a obra de Deus, estão sendo chamadas para servir ao Senhor. E se essas pessoas não aceitarem o chamado, não usarem seus bens para ajudar a causa do Evangelho, ajudar o seu semelhante, serão deixadas de lado por Deus e outras serão chamadas. E essas outras serão grandemente abençoadas. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos ser altruístas. Gostarmos de nos dedicar a ajudar o próximo. Que nós possamos ser sistemáticos. Ajudar o próximo, ao nosso semelhante sempre. Porque sempre há alguém precisando. Não sejamos egoístas, não sejamos arrogantes. Que nós sejamos humildes, né? E possamos ser altruístas. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos voltar aqui amanhã, permitindo Deus, para fazer uma revisão dessa lição maravilhosa que estudamos essa semana. Que Deus abençoe. Eu aguardo vocês amanhã para o nosso término da lição dessa semana. Até lá.